E aí galera, beleza? Hoje eu vim trazer a solução definitiva aqui do Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra na verdade, desculpa, é o Mi 11 Ultra. Ele, não só ele, mas outros Mi 11 Pro também tá dando muito defeito de falha de solda no CPU e na memória. E antes de realizar qualquer procedimento a gente faz todos os testes aqui, tá? Já chequei linha do VBAT, tá ok, bateria tem carga o suficiente para ligar o aparelho, tá acima dos 4 volts. Eu já fiz a conexão aqui só do Flex, acessei o test point de EDL, conectei no computador, ele reconhece o Qualcomm. O cliente, antes de mandar para cá, ele falou que estava dando alguns bugs. E a tela fica verde, chuviscada, às vezes o aparelho travava, reiniciava do nada. E ele atualizou o software, passou uma outra versão, e mesmo assim o aparelho continuou com o mesmo defeito. Tá? Então, isso aqui é uma característica de CPU com falha, né? Então, a gente vai para o procedimento. Eu não vou cortar esse vídeo, não. Eu vou deixar mais inteiro possível para a gente aprender um pouco sobre o rebiring do CPU e da memória RAM, aqui, do SD-RAM, beleza? Então, aqui eu já aproveito essa mesma... Aqui tem uma lâmina de cobre, né, que faz a parte da dissipação. Então, eu só removo ela para o lado e a gente vai começar o trabalho aqui nela, beleza? Bom, pessoal, voltei aqui, só tirei o cobre pro lado aqui, ó, para ter acesso ao CPU e a RAM. Eu vou mostrar no microscópio aqui uma parte que é interessante. Eu vou ter que fazer um corte no shield, na proteção, para não ter que aquecer tanto e não precisar tirar todo o shield. Eu vou fazer só um corte aqui e aqui, ó. Só focar ali para vocês. Porque aqui tem componentes, senão ele acaba não assentando legal o processador na hora de colocar, entendeu? Tem que ficar, para fazer a limpeza um pouco mais fácil também. Então vou fazer um corte aqui e um outro corte aqui. E tirar esse beiral aqui inteiro. Isso não vai afetar em nada na placa, mas precisa fazer esse procedimento para conseguir ter fazer uma limpeza legal naquela parte de baixo ali, tá bom? Eu vou fazer o corte com o Dremel aqui, eu já volto com o vídeo. Bom, aparentemente não tem resina grudando os componentes ali em volta com o CPU, tá? Estou olhando bem aqui no microscópio, não tem resina em volta do CPU, talvez esteja por baixo. Mas vamos lá.
um pedacinho de Capitão aqui. Então vou usar essa espátula aqui, ó, nesse formato, tá? E vamos começar a remoção da RAM. Eu vou utilizar 400 graus. O Arno 3 aqui. Na minha estação, né? Cada estação tem um tipo de configuração diferente, então é bom treinar em bastante sucatas. Não pode levar a temperatura de todas as estações iguais, porque não são. E temperatura ambiente também conta muito. Se tiver muito frio é uma temperatura, se tiver calor é outra temperatura, então não tem como te dizer uma temperatura exata. É só uma base para vocês terem aí. Joga o calor só em cima da memória mesmo, tá? Sempre circulando. Pode ver que essa placa já tem fluxo, parece que já foi uma placa refurbished. Ou ela não é resinada na parte de baixo, tá? Acontecendo muito isso, aparelho vindo recondicionado. Por isso está dando esses defeitos. Ó, tiramos a memória. Vou aproveitar o calor aqui e vou tirar o processador também. Começou a levantar ali, eu vou utilizar. Vou tentar focar bem, só para vocês entenderem o que acontece. Ó, aqui é a memória, né?
Aqui tem uns pontos que está brilhando perfeito, e aqui tem uns pontos que ele está mais escuro um pouco, tá vendo? Meio amarronzado, meio, sabe, mais acinzentado. Esses pontos são os que rompem. Às vezes, não, tipo, por aquecimento e variação de temperatura, às vezes torção, né? Ele acaba rompendo esses pads. Ou pela má qualidade de solda mesmo. E a gente tem que fazer o quê? Fazer, tipo, tirar todo esse estanho velho, colocar um novo, e estanhar todos esses terminaizinhos aqui, tá? Deixar tudo brilhando igual esses aqui estão, tá vendo? Metade da CPU, da memória RAM aqui tá em perfeito estado. E outro pedaço aqui, ó, tá vendo? Tá meio carbonizado esses pads aqui. Então a gente vai fazer a limpeza desses pads, limpar a placa também e faz o rebaling, né, e recolocar na placa. Mesma coisa o processador. Ó, tem vários pontos aqui, ó, que estão um pouco mais carbonizados, ó, nesses cantos aqui, ó. Fazer o mesmo procedimento da memória RAM. Então aqui, vou começar a preparar a placa já, aproveitar que a placa está quente. Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou diminuir a temperatura da minha estação para 300 graus aqui, 280 mais ou menos, depende da estação, tá? Aqui eu vou colocar um pouco de estanho em pasta para diminuir um pouco do ponto de fusão dessa solda velha que está aqui na placa. Eu vou aplicar um pouquinho aqui no centro. Fazer essa mistura. Preparar algumas coisas aqui, fluxo. Estou usando esse fluxo da Amtech aqui, ó, essa marca. Antec. Um fluxo bom. O meu mecânico acabou, eu gosto muito dele também, mas acabou. Vou usar esse aqui mesmo, esse aqui é muito bom, tá? Originalzinho. Vamos lá. Centralizar aqui o... Aí o que eu faço? Eu venho com o ferro ponta faca. A estação de retrabalho não está muito quente, tá? Ela está 300, 280 graus mais ou menos. A gente vem numa pré-aquecida e vem com auxílio dos dois aqui, ó. Não tenho ferramenta muito cara ainda. Eu preciso comprar um equipamento melhor, uns ferros por indução aí. Mas a gente trabalha com o que tem. Aí vem limpando a ponta do ferro de solda. Só para tirar mesmo o excesso, né? Então, um pouquinho de fluxo a mais ali. Eita, não estava focado para vocês. É que eu não estava vendo. Para mim aqui estava focado e para vocês não. Eu tirei todo o excesso de solda. Deixa eu só pegar um cotonete aqui. Voltando aqui, galera, porque antes que eu tinha, tava na pastinha ali o cotonete. Vou fazer a limpeza aqui parcial. Vou tirar o excesso desse fluxo amarelado aqui.
Bom, galera, aqui eu vou utilizar um pedaço de malha de soldadora e a pinça. Aqui eu vou dobrar, parecendo U assim, ó, para ter mais firmeza para segurar com a pinça aqui. Vamos remover essa solda toda agora numa estação. Vou colocar a estação aqui uns 330 graus. Vamos lá. Eu vou girando a placa para dar um pouco mais de conforto. Eu vou mirando na malha praticamente, junto à placa, né? Fazer uns movimentos circulares aqui, ó, para vir removendo o estanho da placa. Ó, esse lado tá quase praticamente tudo removido. Eu vou girar a placa e remover do outro. Já era. Bom, galera, aqui eu venho com um ajuste mais fino. E eu vou com um bisturi meio que acertando nos pads que não tiver daí legal, entendeu? Às vezes um fica um pouco mais altinho, eu já corto ele, para não ficar usando tanta temperatura. Vou catar uma lâmina nova aqui, tentar ver se tem uma lâmina melhorzinha. Deixa eu ver se eu acho uma nova aqui. Nova. Tem não. Deve ter uma melhorzinha aqui. Acho que isso aqui tá boa. Essa mesmo.
E todos os pads que ele tiver ressaltado, eu meio que dou uma cortada nele. Porque ele é molinho, né? Só o estanho é mole, então não vai arrancar o pad. Vem raspando ele bem de levinho por cima, até ele ficar bem rente. Às vezes é um ou outro que fica mais ressaltado assim, só para não ter perigo de o processador não assentar depois. Fica no vídeo aí que eu vou dar uma dica bem legal para fazer aquelas limpezas daqueles pads que está carbonizado no CPU, sem precisar raspar um por um. Aqui eu só estou conferindo mesmo, tá? Vendo se não tem nada ressaltado. Se tiver um pad desse ressaltado, ele não vai deixar os outros encostar, então melhor evitar. Às vezes fica tipo uma pontinha para cima. Eu não gosto de ficar passando muita malha com ferro de solda, quando tem muito GND, porque às vezes acaba meio que raspando a trilha, né? Tipo, descobrindo ela, com, descascando a trilha, a malha com ferro de solda. Aí fica meio que exposto. Aí eu prefiro assim. Tá bem lisinho agora. Só vou dar mais um acabamento aqui com a malha nova.
Tá tudo perfeitinho, sem nenhum tá ressaltado. Só conferir aqui, só tem um aqui mais ou menos. Calma aí, só esse aqui. Pronto. Vamos fazer uma inspeção visual geral aqui para não ter nenhum erro. A placa já está parcialmente preparada. Vamos pro processo do preparação do processador e da memória RAM aqui. Bom, galera, aqui é um pedaço de papel toalha, né? A gente coloca aqui para poder ficar mais fofinho. Ó, isso aqui não tá tão, a parte de cima não tá tão carbonizada do processador, só mais a parte de baixo. Então vou começar a limpar a parte de cima aqui com a malha e o estanho. Lembrando que essa placa já foi retrabalhada, então nem vou utilizar muita solda em pasta. Vamos lá. Tentar focar aqui. Aqui eu vou fazer a limpeza normal, né? Deixa eu misturar uma solda nova aqui. Não tá esquentando, cara. Vou fazer a limpeza. Vou fazer a troca da solda, né? Agora aproveitar o calor e vir passando a malha já. Bem perfeito. Ó, esse lado nem vai precisar limpar muito, que ele tá bem perfeito, bem brilhando. Vamos ver o outro lado agora. Você vê que esse aparelho é refurbished, que ele não vem nem os capacitores na parte de baixo aqui. Geralmente vem um monte de capacitorzinho. E já veio sem nada. Pode ver que tava com todos os lacres, todos os selos no lugar, os termopad. Eu vou só tirar o excesso de estanho. Tem mais uma folha aqui para ficar mais fofinho.
Bom, galera, agora que vem um macete aqui, ó. Tá vendo que alguns pontos estão bem brilhando certinho? Tem uns aqui no meio, tá vendo? Mais escuro, um nas pontas aqui mais escuro. Tá vendo aqui o mais escuro também? Geralmente tem cara que vai e raspa um por um, tá? A gente vai fazer uma técnica diferente. Eu vou aplicar um pouco de stain em pasta em todo o CPU. Vou esperar com o dedo mesmo, tá? Que eu não tenho muita frescura não. Não é frescura, né? Cada um tem um modo de trabalhar, eu procuro agilidade, então é dessa forma que a gente faz rápido. Eu vou catar um pedacinho de malha de soldadora. Mas essa parte aqui, tá vendo? Essa parte de... que é a parte que fica meio que parecendo uma vassourinha, tá vendo? Os fiozinhos ficam mais soltos. Eu vou passar e com a estação, segurando com a estação, a uns 300 graus mais ou menos, tá? 280 graus em média aí. É uma temperatura que não agride tanto o chip. Então a gente vai ter um pouco de... Aí eu vou praticamente dar uma vassourada mesmo, sabe? Tem que esfregar. Até ficar tudo brilhando. Porque aí acontece o quê? O cabelinho da malha, ele vai pegando dentro dos pads oxidados e vai removendo a oxidação. Essa técnica aqui eu nunca vi ninguém fazer, tá? Aqui é desenvolvida por mim mesmo. Não sei, pode ser que tenha cara que faça, mas eu nunca vi na minha vida. Dessa forma não. Olha como fica tudo brilhando certinho. Vou virando aqui, ó. Ó. Só venho vassourando. Dá uma limpada, pra ver como tá. Se ficou algum para trás. Bom, galera, aparentemente tudo brilhando agora. Vamos ver aqui mais de perto. Deixa eu só regular o cálculo no... É, tem... Ali faltou um. Faltou um aqui e outro aqui. O resto tá bem certinho. Como são só dois pontos ali, ó, que não ficou bem legal, eu vou dar uma raspadinha nele e só passar a malha mesmo, já tá tudo certo. Mas você viu que eu como muito mais rápido do que você raspar pad a pad, tá tudo certo. Tudo brilhando. Beleza? Vamos lá. Agora eu vou utilizar a malha para deixar bem lisinho. Tirar esse excesso de estanho. Bem de leve para não descascar o isolamento, né? A máscara UV. Só para tirar a solda mesmo, sem apertar o ferro de solda, para tirar o excesso mesmo.
Agora vamos para a parte de rebaling. Coloco 3 folhas para ficar bem fofinho, por quê? 3 folhas de papel toalha. Porque quando você colocar o stencil, a parte menor vai afundar e o stencil vai ficar retinho, sem ter perigo de empenar. Então vou alinhar ele bem aqui certinho. Então o stencil certo. Dá uma limpada nesse stencil aqui. Essa parte do rebaling é a parte mais delicada. Você tem que fazer bem certinho para não ficar uma... Tô raspando só o fluxo seco que tá ali para não... Porque às vezes ficam umas pelotinhas de fluxo no stencil, é normal. Eu vou limpar com isopropílico e com cotonete. Aqui eu diminui a temperatura da estação, coloquei uns 200 graus. Só para limpar e aumentar o fluxo de ar aqui. Só para limpar o stencil. Não pode ter nada nos furinhos do stencil. Bom, galera, stencil totalmente limpo aqui. Vou ver só a posição aqui do stencil. Achei. Peraí. Ao contrário. Vou virar o chip aqui para não facilitar. Só vou dar uma raspadinha num pé que tá me incomodando aí, cara. Só um. Pronto. É outro segredo meu aqui, tá? Eu não, né? Tem outros técnicos que faz também. Esse aqui, alguns faz. Vou ser hipócrita não, mas é uma coisa que a gente vai observando. Ó, stencil bem alinhado. Aplicar um pouco do estanho em pasta aqui. A gente vai manter apertado os dedos aqui, ó, e vem espalhando, preenchendo todos os furinhos. Essa pasta aqui ela é composta por fluxo e um monte de esferinhas, microesferas de solda, para preencher todo esse espaço, né? Só que assim, não tem como ficar de cara com a altura perfeita. Dessa forma que eu estou fazendo aqui, não, sem um suporte para travar o stencil perfeito. Então a gente faz assim, ó, a gente coloca, aplica, tira todo o excesso.
Eu venho com a estação a 300 graus. Ar baixo. A pinça enroscou ali. Pronto. Eu vou segurar com a pinça nas lateral aqui, ó. Então a gente vai aquecendo devagar. Todo o stencil para ele não empenar, tá? Dá uma aquecida de leve. Vem aquecendo pelos cantos, assim, ó, meio de lateral, porque ele já pega praticamente o stencil todo. Ó, a gente formando as esferinhas de lado. Vou colocar no meio aqui, já aproveitar que já tá quente. Para não empenar a partir do meio do stencil, tá? Às vezes as esferas não ficam perfeitas de primeira, tá? A gente vai fazendo o quê? Vem cortando elas. Aproveita que tá quente ainda. Limpo a ponta do bisturi e venho raspando. Bem na moral. Porque ele só pega meio que a ponta da esfera. Mesmo que seja um stencil apropriado, às vezes eu faço isso porque esses stencils não são tão retos igual a gente imagina que seja. Eu vou destacar ele aqui só para alinhar essas esferas, mas eu vou voltar ele e vou dar mais um acabamento aqui, porque quanto mais perfeito ficar as esferas do tamanho, melhor fica. Vou pôr de novo aqui. Toma. Tomar um pouco de estanho em pasta. Enquanto não tiver tudo retinho, todas preenchidas por igual, eu não paro de fazer esse procedimento, tá? Eu faço dessa forma. Porque, assim, não tem como você preencher de uma vez. Tem, né? Mas eu faço dessa forma e ele sempre dá certo. Se você tá com uma base bem reta, assim, pasta a pasta, depois vem com um paninho, tirando todo o excesso, bem retinho, fica perfeito também, tá? É que eu tô fazendo dessa forma porque eu tô sem aquele tecido lá. Um tecido apropriado para fazer esse trampo. Aparentemente ficou bem bacana. Mas mesmo assim, às vezes tem uma esfera maior que a outra, então eu faço mais um corte. Até quando eu vejo que tá bom. Ó,
vou encurtando. Enquanto todos tiver conseguir cortar todas assim e ficar tudo certinho, os terminais, aí eu parto para solda. Ó, tem umas que você, vamos supor, igual essa aqui, ó. Só essa aqui não pegou, entendeu? Então eu venho com um pouquinho mais de solda ali. Não é que não pegou, ela tipo, ficou um pouquinho mais baixa que as outras. Então eu deixo perfeito. Só mais uma vez aqui. E quanto mais baixinho tiver as esferas também, melhor, tá? Não ficar uma esfera muito grande não fica legal, não. Só mais uma vez só. Eu só vou deixar elas mais baixas mesmo. Pronto, agora eu tenho certeza que tá tudo retinha com uma do tamanho da outra certinho. Todos os espaços preenchidos ali, ó. Sem nenhuma falha. Vamos lá. Pronto. Só mais um acabamento. Ó, acabamentozinho certinho, perfeito as esferas. Agora eu venho com um pincelzinho, álcool isopropílico, tirando esse fluxo original da solda que vem. Aí, galera. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor aqui. Mas tá perfeito. Agora vamos para a memória. Memória RAM. Mesmo procedimento. Não vou ficar nem perdendo tempo, tá vendo aqui, ó? Um monte de oxidação. Então vamos lá. Está em pasta. Espalhou. Pedacinho de malha. Cadê o alicate? Caiu. ...280 graus, 300 graus mais ou menos, em média, tá? Vamos lá. Eu vou já mais lá onde tá bem oxidado aqui. Eu só naquela vassourada. Limpar essa solda velha. Eita, escapou aqui. Ó, tá vendo? Passando a vassoura. Ai, caramba. Dá um pouquinho de fluxo aqui.
Ó, perfeito, galera. Não vou nem ficar. Perfeito. Deixa eu dar uma limpada agora. Já merece o like aí, hein, cara. Inscrição no canal. Eu tô cansado pra caramba, um pouco estressado também. Às vezes eu começo a me enrolar aqui. Mas acho que dá pra entender. Ó, memória perfeita. Tudo brilhando os terminais ali. Tá? Tudo certinho. Vamos pro rebaring. Mesmo procedimento do CPU, tá? Não tem frescura não. Bora lá. Bem alinhadinho. Estêncil limpo. Ó, vamos alinhar bem. Mesmo procedimento, solda. Vou preencher todos os terminaizinhos. Os pads, né? Mesma coisa, começar de meio que de canto. Isso um pouquinho de cada lado para a temperatura não se igualar e não empenar o stencil, tá? Aí eu venho só fazendo aqui o. Já era. Faço a mesma coisa para garantir todas as esferas ficam perfeitas. Ó, tá vendo que uma aqui não ficou, uma aqui ficou mais um pouquinho mais baixa, então deixa eu pegar um pouquinho de solda. Eu sou simples mesmo, pessoal, não tenho frescura não, tá? Tem cara que é cheio de querer falar bonito aí, cheio de querer falar um monte de coisa e não sabe de nada, cara. Não desmerecendo ninguém, mas vamos lá. Aqui é mais para ensinar mesmo. Fazer só mais uma vez para deixar as esferas um pouquinho mais baixas, tá? Aqui eu venho só meio que raspando por cima mesmo, deslizando por cima das esferas. Ele vai cortando camada por camada, como se fosse um fatiando mussarela, vamos falar assim. Vai ficar tendo a fatiazinha de cima, que aí você não consegue, não arranca nenhum pad da memória, entendeu? Se você tentar cortar logo de vez, logo do pé da memória, você pode arrancar algum pad. Dessa forma assim, passando de um lado para o outro, com bisturi tipo, na diagonal, ele não estraga nenhum pad, não arranca nenhum pad. Você começa meio de levinho, levinho vai cortando camada por camada.
Destacar aqui. Fazer aquele acabamento top. O mesmo procedimento. Certinho. As esferas tudo perfeito. Só tirar esse excesso desse fluxo aí. Pincelzinho e o álcool. Isso aqui é um pincel de pintura mesmo. Cortei as hastes para ficar um pouco mais dura. E é isso aí. Agora vamos pra hora da verdade. Hora do vamos ver. Tirar todos esses papelados daqui. Aqui a nossa plaquinha. Mais uma inspeção visual para ver se eu não tem nenhum terminalzinho zoado. Vamos para quase meia hora de vídeo aí. Acho que 1 hora de vídeo, quase. Uns 40 minutos mais ou menos. Eu tiro, deixo bem lisinho a placa. Eu tô vendo, só dando uma revisada para ver, porque não pode errar esses serviços aqui, não tem muita margem para erro não. Qualquer errozinho que tiver, um pad oxidado, um cabelo que fica ali já atrapalha o processo. Aqui aparentemente está perfeito. Bora lá então. Posicionar a placa aqui. Só focar para vocês. Então, mesma coisa lá. 280, 300 graus. Até menos, para só aplicação do fluxo, meio de longe, só para deixar o fluxo mais líquido. Para o processador assentar bem. Então aqui eu só estou aquecendo meio por cima, não estou cozinhando o fluxo, tá? Ó, só para deixar ele mais líquido mesmo. Pegando em todos os terminais. Tem gente que só dá um pontinho em cada canto, eu faço dessa forma porque dá certo sempre, então bora lá. Aqui eu vou seguir o mesmo desenho, porque eita, tem um desenho aqui certinho, de onde vai cada terminalzinho, ó. Então, enviado para cá. Aqui tem tipo um guia nos cantos aqui, ó, para você alinhar certinho cada, cada ponto. Alinhou com os guias certinho ali, ó, já era. Então, tá bem alinhadinho. A gente vai começar a aplicar calor agora. Aqui eu vou colocar 400 graus. Aqui eu vou dar uma segurada bem centralizada, só para não balançar o chip. Começar a aquecer, depois eu solto esse. Se ele prendeu um terminal, já era. Prendeu um terminal, ele já não sai mais do lugar. Eu só tô triscando a pinça, tá? Só para não ter perigo de ele andar aqui.
Bem mole a solda já. Aqui eu vou vir com mais uma limpeza aqui em cima. Aproveitar que está quente ainda. Porque às vezes você vira e só para deixar mais lisinho a parte de cima aqui. Passar um cotonete aqui em cima. Agora vamos soldar a memória RAM. A placa ainda está quente. Vou deixar esfriar um pouquinho, eu vou ver se está reconhecendo o test point via IDL. Depois eu vou e soldo a memória. Para não perder tempo de soldar a memória RAM, depois tem que tirar de novo. Então, deixa eu tentar só mudar a câmera aqui rapidão. Bom, galera, tava difícil para ajeitar a câmera aqui, mas está reconhecendo certinho agora, beleza? Deixa eu só... Aqui, ó. Vamos lá. Então aqui eu vou acessar, minha placa está conectada no computador, mas o cabo USB está desligado ali. Ó, o barulho. Test point feito, o barulho. No computador aqui, ó, porta Qualcomm já reconheceu, então o processador está bem soldado. Não vai dar para ver aí, mas tudo bem. No gerenciador de dispositivo aqui, ó, o Qualcomm, ele está bem aparecendo ali, beleza? Então, vamos continuar aí o vídeo. Tirar essa rebarba aqui, tá me incomodando. Subiu uma bolinha de solda ali também, deixa eu tirar ela. Charadezinha. Com fluxo. Soldar a memória agora. Para lá. Uma bolinha aqui. Só limpar aqui.
Aqui nesse cantinho do processador tem tipo uma seta, tá vendo? Indicando para onde ele, aonde é o ponto zero aqui, né? Que é a marcação onde tem, que a gente tem todos os componentes para poder saber a posição dele certinho. E aqui também tem, ó, tá vendo? Tem uma bolinha em cima da memória. Deixa eu ver se vai dar para ver aí. Acho que dá sim. Eu vou alinhar bem certinho. Tem uma marcação, as quatro marcações nos quatro cantos aqui. Aí, ó, a bolinha que eu falei para vocês. Deixa eu tirar a memória só para vocês verem aqui. Então aqui tem uma no processador. Calma aí, deixa eu tentar tirar aqui. Ele tem uma marquinha aqui bem, tipo uma flechinha de cano. E é a mesma posição dessa bolinha aqui, tá vendo? Então vou colocar lá. Alinhou com os quatro pininhos que tem aqui. Eu tenho tipo quatro risquinhos, né? Deixa eu ar um pouco mais. Deixa eu ar no 4 aqui. 400 graus em média aí. Algo mais, eu vou comprar um equipamento melhor, vai ficar melhor para fazer esses serviços. Aqui tô deixando a pinça aqui bem do ladinho, para quando assentar a memória eu já saber que ela balançou, né? Ela balançou, voltou pro lugar, eu só dou um toquinho no meio só para aí já era. Se vai esfriar, eu vou preparar um pedacinho de algodão aqui para já dar uma limpada nesse fluxo. Vamos ver se ele vai ligar. Vou enrolar um pedacinho de algodão, aí molho com isopropílico e venho passando nesses excessos de fluxo que a gente tá na placa. Vem limpando certinho. E assim, se a gente faz de uma vez, é bem mais rápido, sabe? Sem ficar comentando, sem dar explicação. Acho que demora uns 40 minutos em média aí. Eu acho que a gente leva um serviço desse completo. 40 minutos, uma hora. Vou montar parcialmente o aparelho aqui, tá? Pra gente ver se ele vai ligar. Depois eu volto tudo certinho. Câmeras, os outros periféricos, né? Deixa eu mudar a câmera aqui. Essas plaquinhas chatas de encaixar às vezes, cara. Muito flexinho, muito frescurinha. Aí já era. Achei o flex de carga, o LCD, as conexões da bateria. Vamos ver se ele vai ligar.
É possível ter descarregado. Eu tinha dado uma carga na bateria para ter o mínimo de carga. Vamos ver aqui se ele vai dar algum sinal de vida. É isso aí, galera. Aparelho carregando. Já acho que tá bem. Ficou um tempo parado. Deixa eu ver se ele tem algum sensor aqui na estrutura. Ó, começou a carregar, tá? Porque às vezes o aparelho tá meio um pouco quente ainda, ele não deixa ligar. Ele acha que tá aquecendo outros componentes, né? Como a gente já tirou a placa dali, já colocou. Mas vocês estão vendo que tá carregando. É que já tá muito descarregada a bateria. Vou até ver qual a carga que ela tá aqui. Deixa eu achar o test point. Ó, tá com 2.8. Ela precisa de 3.7 para iniciar a carga. Deve ter descarregado. Como deu uma carga rápida, às vezes ela descarrega rápido mesmo. Mas tá subindo, ó. 91, 94, ó, 47, tá subindo ali, ó. Não sei se dá pra ver por causa do reflexo aqui. No multímetro ali. Ó, tá subindo. Daqui a pouco ele chega uns 3.7 e já a gente consegue ligar. Eu vou fazer um corte no vídeo, esperar carregar pelo menos uns... Vai demorar um pouquinho, galera. Pelo menos uns 10% aí pra gente conseguir finalizar, porque senão eu vou ficar com um maior tempão com vocês. Beleza? Esse caso não... Mas vocês já viram que deram certo, logo de primeira praticamente. Bom, pessoal, deu 1% aqui já. Demorou um pouquinho. Acho que já talvez dê para ligar no carregador aqui. Vamos lá. Aparelho desmontado, tá vendo? Sem as câmeras ainda. Eu não tenho a senha desse cliente. Não sei se ele mandou com senha. Geralmente eu peço para mandar com senha, né? Mas não sei se ele mandou na caixinha ali, eu vou ver. Mas qualquer coisa eu peço para ele daqui a pouco. E vamos ver se ele vai me passar aqui. Às vezes quando o Xiaomi tipo, dá uns brick assim, tipo de travar, de CPU, ele demora um pouco para ligar porque ele reorganiza os arquivos. Então, às vezes demora um pouquinho mesmo, ainda mais com bateria baixa, né? Ele precisa de potência para... Tá aí a foto do rapaz, a senha de 50 dígitos. Então agora eu vou partir para montagem. Aparentemente tá tudo ok, né? Pelo menos as partes de brilho. Deixa eu ver se a gente consegue pegar algum Wi-Fi aqui. Aqui eu acho que o Wi-Fi, ó, pegou algumas redes também. Ixi, deixa eu ver se dá pra... Essa câmerazinha ruim. Agora acho que deu. Então aí. Deixa eu puxar aqui, peraí, volta. Tá meio ruim de focar. Mas ele achou várias redes aqui, mesmo desmontado o aparelho. Ó, deu pra ver, eu acho ali.
Mas é isso aí, galera. Eu vou montar ele aqui e já volto com os testes lá, beleza?